está pensando aqui numa ordem cronológica. O que é uma ordem cronológica? São eventos que acontecem, né, de forma sucessiva, né, no sentido de primeiro acontece isso, para depois aquilo outro, e assim vai, numa lógica, né, os eventos vão acontecendo. Quando pensamos na ordem da salvação, a gente apenas está organizando teologicamente, biblicamente, o que acontece na vida de uma pessoa que de fato ele recebeu da parte de Deus a graça da salvação. Então, a gente tem que ter em mente que aqui vamos falar de um processo como um todo, e esse processo tem várias etapas, né? Etapas, embora não sejam cronológicas, mas vários momentos, várias coisas, melhor dizendo, que acontecem ali e que todas juntas formam então a nossa salvação. Por exemplo, né, alguém ele não pode ser justificado sem ser regenerado. Isso a gente não está pensando em ordem cronológica, a gente está pensando em ordem lógica. Como é que alguém vai receber, crer em Jesus, sem que ele tenha sido gerado de novo, sem que ele tenha no seu coração experimentado a transformação que Deus dá para crer em Jesus? Quando a gente fala de alguém receber uma nova vida, é uma disposição que Deus coloca no coração para que a gente olhe para Jesus e passe a amá-lo, coisa que a gente não queria fazer antes. Você lembra quando você estava no mundo, quando você estava nas trevas, você vivia amando coisas que você hoje não ama mais, que você já não tem mais prazer naquilo ali. Por quê? Porque Deus, Ele transformou o seu interior e lhe deu uma disposição nova para você passar a desejar, querer e amar algo diferente na sua vida. Então, a justificação, que é a obra em que Deus nos declara justos em Cristo Jesus, e nós recebemos isso quando nós colocamos a nossa confiança em Cristo Jesus, a gente só exerce essa confiança em Cristo Jesus se nós primeiramente formos regenerados, se nós formos gerados de novo, se o Espírito Santo gerar a nossa vida. Então perceba, regeneração e justificação. Uma coisa não pode acontecer sem a outra. Ninguém pode ser justificado sem ser regenerado. Eu sou justificado em Cristo Jesus, tenho plena confiança disso. Você só tem plena confiança disso porque você nasceu de novo. Mas se você não nasceu de novo, você pode até entender os termos, né? Você pode até professar a doutrina, mas você não tem a salvação, você não é um justificado, porque é preciso nascer de novo. Meus irmãos, nós vamos então definir o que é essa Ordo Salutis. E aí eu trouxe aqui uma definição do Lois Berkhoff. Ele diz o seguinte: a Ordo Salutis descreve o processo pelo qual a obra da salvação realizada em Cristo é concretizada subjetivamente no coração e vidas dos pecadores. Vamos entender isso aqui. Primeiramente, Ordo Salutis é um processo. Então, é um processo que acontece na vida daquele que crê. A salvação Jesus já operou na cruz do Calvário. Ele morreu, ele foi castigado, ele ressuscitou ao terceiro dia. Mas essa salvação, ela precisa também acontecer dentro de nós. Então, a salvação ela é tanto objetiva, porque a gente vê, quando a gente lê a Bíblia, a gente escuta, a gente entende o que Jesus fez por nós, quanto ela é subjetiva. Ela acontece na vida do que crê. Então a gente vai agora voltar os nossos olhos para o que acontece na vida daquele que crê. O que é que acontece? Que processo é esse? A maneira como alguém entende o processo, esse processo de salvação, ele interfere diretamente na compreensão que ele tem da salvação, né? Quer ver um exemplo disso? Se você acredita, por acaso, né, vamos aqui, não acredito que vocês vão acreditar nisso que eu estou falando agora, né, que a salvação é possível sem alguém ser regenerado. Então, se alguém não precisa ser regenerado para ser salvo, basta ele frequentar a igreja, basta ele professar da boca para fora. Perceba, meus irmãos, como a doutrina e o entendimento da salvação é totalmente deturpado, porque aí o indivíduo ele tem condições de ser salvo sem necessariamente ter
ter uma natureza transformada, ter a sua natureza transformada, o que seria um grande absurdo, né? Porque todos nós somos pecadores, porque por natureza já nascemos em pecado, né? Nascemos em pecado, afastados de Deus, e precisamos o quê? Ser transformados, gerados de novo, para podermos então receber a salvação. Então, caso alguém diga, não, mas não precisa ser regenerado, afeta a salvação, afeta o entendimento da salvação, né? Meus irmãos, ao descrever o processo de salvação, nós devemos levar o nosso coração a gozar também das graças que é, né, poder experimentar tudo isso que nós iremos ouvir nessa noite em nossas vidas. Saber que Deus, né, de uma forma surpreendente, quis nos alcançar e nos regenerar. Ele poderia ter virado as costas para você, ele poderia ter dito o seguinte, não quer caminhar para a danação, para o inferno, vá, caminhe, mas ele não agiu assim. Deus, movido pelo amor, veio em nossa direção e nos regenerou, tocou na nossa vida, mudou a nossa vida. Isso é graça dele, isso enche o nosso coração de gratidão, porque recebemos o que não merecíamos. A ordem, irmãos, da salvação, o Ordo Salutis, foi uma preocupação dos nossos antepassados. Durante a Reforma Protestante, esse ponto foi muito discutido, essa doutrina acerca da ordem da salvação. Os movimentos que vieram antes da Reforma não tiveram uma preocupação em estabelecer essa ordem. Para os reformadores, o ponto de partida para entender a Ordo Salutis é a aliança da redenção que é firmada entre Deus e o pecador, né? Através de quem? De Cristo Jesus. Vamos entender aqui os três pactos que Deus firma na Bíblia. Quais são eles? Primeiro, o pacto das obras, né? Que é o pacto firmado entre Deus e Adão, onde Deus diz a Adão, olha, comerás de todas as árvores do jardim, exceto da árvore do conhecimento do bem e do mal, porque no dia que você comer dela, você vai morrer. Deus dá a ordem, Deus firma também, Deus coloca ali as sanções caso aquela ordem fosse quebrada. Se comesse, eles morreriam, né? E Deus ali então nos revela o quê? Um pacto. Deus coloca as condições, e se Adão não comesse do fruto proibido, estaria debaixo da bênção, meus irmãos. Nós hoje não estaríamos aperreados com pecado, com tanta maldade, com tanta violência. Por quê? Porque estaríamos na condição original. Deus firma o pacto das obras. O que é que acontece? Adão e Eva obedecem? Obedecem, meus irmãos? Não, desobedecem. E aí, quando eles desobedecem a ordem do Senhor, eles são afastados de Deus, mortos espiritualmente. Esta é a condição de todo ser humano, desde o momento em que Adão e Eva pecou. Eles estão mortos para com Deus. É necessário que esses mortos, eles sejam o quê? Eles sejam vivificados, eles recebam vida. Agora, detalhe, esses mortos, se eles não tiverem uma maneira de livrá-los dessa condição, eles irão morrer eternamente, eles serão condenados. Então, o que é que Deus faz por misericórdia? Deus providencia um novo pacto, e esse pacto é o pacto da redenção. É um pacto em que Deus estabelece com quem? Com o Filho, e diz ao Filho, você se encarnará aqui nesse mundo, né, ao tomar aqui a forma humana e sofrer os castigos, né, pelos pecadores, por aqueles que pecaram, então você vai completar a salvação, porque todo aquele que confiar em você será salvo. E aí Deus estabelece então o quê? O pacto da redenção. De maneira que isso é uma promessa para os antepassados e para nós, meus irmãos, foi uma promessa cumprida, porque Jesus já morreu e Jesus já ressuscitou e nós podemos crer para a nossa salvação. Então, os reformadores, eles entendiam, meus irmãos, que entender a ordem da salvação também tinha a ver com uma compreensão dessa aliança, desse pacto que Deus havia firmado conosco. E aí, o Pai, né, e o Filho e o Espírito Santo, eles estabelecem esse pacto na eternidade. No conselho eterno, o Pai, o Filho e o Espírito Santo têm papéis definidos na ordem da salvação. O Pai decreta, o Filho cumpre e o Espírito Santo torna real a salvação na nossa vida. Meus irmãos, antes da história
da história, Deus, Ele deu o seu Filho para que nós recebêssemos a obra e a salvação dele. Quer ver? Abra sua Bíblia comigo e veja o que diz Efésios, capítulo 1, versículo 4. Por favor, quem encontrou, pode ler em voz alta. Efésios 1, 4. Muito bem, olha só, Paulo está dizendo, Deus nos escolheu em Cristo antes que o mundo fosse criado. A redenção, a nossa salvação foi planejada onde? Na eternidade. O que está sendo cumprido aqui nessa existência é o que Deus já determinou na eternidade. Então, ele está dizendo aqui que antes da fundação do mundo, Deus nos escolheu, né? Não são todos que vão estar em Jesus, apenas os escolhidos estarão em Cristo Jesus. Ele nos escolheu nele, né, para sermos irrepreensíveis. Irrepreensíveis como? Não termos mais nenhuma culpa, porque nós já estamos em Cristo Jesus. Mesmo pecadores, pela fé em Cristo Jesus, a gente já não tem mais o que temer. Por quê? Porque estamos quites diante da vontade do nosso Deus. A nossa salvação, portanto, meus irmãos, foi planejada antes que o mundo viesse a existir. Não é eu que crio, não é o homem que cria, é Deus que na eternidade determina, decreta, e aqui nessa existência, o que Deus decretou na eternidade vai se efetivar, vai se cumprir. A ordem da salvação, ela se preocupa, meus irmãos, em como essa salvação decretada na eternidade, ela se concretiza, ela se torna real aqui na nossa vida, né? Então, nós vamos olhar um pouco mais para isso nessa noite. Ao olhar para as Escrituras, a gente não encontra um texto assim que tenha todas as partes exatamente. Mas nós temos um texto, que é esse que acabamos de ler, de Romanos 8, 29 a 30, em que a gente encontra essa ordem, né, clara para nós. Aqui diz assim, observe aí na sua Bíblia, Romanos 8, versículo 29 a 30, diz assim, apenas o 30, né? Se bem que tem algo é dito no 29 que não pode deixar de ser explicado. Diz assim, pois aqueles que Deus de antemão conheceu, Ele também o que? Predestinou. O que é predestinar? Deus, Ele determina o destino antes que as coisas aconteçam. Então, os escolhidos, eles são predestinados, por quê? Porque Deus pensa na salvação deles antes que a salvação se concretize. E aí ele continua dizendo, para serem conforme a imagem de seu Filho. Deus predestina para quê? Para esquentar o banco da igreja? Deus predestina para quê? Para sermos conforme a imagem de Cristo Jesus. Como Cristo Jesus foi, os predestinados por Deus, eles estão sendo aperfeiçoados. Às vezes, quando a gente fala da doutrina da predestinação, tem gente que se contorce, né? Nós não que somos congregacionais, mas às vezes eu encontro pessoas que não são congregacionais, que têm uma relutância com a doutrina da predestinação, né? Mas na verdade, porque dizem o seguinte, se é predestinado, se eu sou predestinado, então eu posso viver como eu quero, não é assim? Eu vou para o céu mesmo, Deus já me predestinou, para que eu vou buscar santidade, para que eu vou buscar me livrar do pecado, me afastar do pecado, se Deus já me predestinou? Parece uma lógica correta, né, meus irmãos? Mas é um engano de Satanás, porque os predestinados, eles são predestinados para uma finalidade. Paulo diz aqui, a fim de que eles sejam, para serem conformes à imagem do seu Filho. Ou seja, você quer saber quando é um predestinado de verdade? Quando ele está se conformando à imagem de Cristo Jesus. Alguém que alega, eu sou um predestinado, e continua na prática do pecado. Vou para o céu, Jesus já morreu por mim, eu acredito e acha que é suficiente, está enganado. Porque o sinal da predestinação, o selo da predestinação é a santificação. E a santificação nada mais é do que uma conformidade, um processo de conformidade à pessoa de Cristo Jesus. Então ele continua dizendo, a fim de que Jesus seja
o primogênito entre muitos, versículo 30. E aos que predestinou, olha agora, e aos que predestinou, a esses também chamou, e aos que chamou, a esses também justificou, e aos que justificou, a esses também glorificou. Percebem a ordem? Predestina, chama, justifica, santifica, glorifica, né? Então, é uma ordem, a salvação acontece nessa ordem. E nós precisamos entender isso para que a gente não queime uma etapa dessa e ache que um predestinado vai para o céu. Não vai. Né? Ou um predestinado, ele pode ser um predestinado e mesmo assim continuar se lambuzando com o pecado, né? Como o porco se lambuza com a lama, ele continuar se lambuzando com o pecado. Não tem como, não é assim, a Bíblia não nos mostra isso. Meus irmãos, vejamos então em que ordem acontece a salvação e o que acontece em cada uma dessas etapas. E eu queria começar aqui com vocês, chamando a atenção para a regeneração. Tudo começa com a regeneração. O que é regenerar? Regenerar é ser gerado de novo. Eu lembro quando, lá na casa da minha mãe, ela tinha uma goiabeira muito grande. Aí uma vez cortaram, né, parte da goiabeira e todo mundo achava que a goiabeira não ia crescer mais, né? Ficou cortada lá e só aquele toco, mas de repente aquela goiabeira começou a dar os seus brotos, começou a enverdecer, daqui a pouco já estava dando fruto novamente. Por que aconteceu isso? Porque onde foi arrancado parte daquela goiabeira, foi regenerado, foi gerado novamente um novo caule, um novo pé de goiaba. Ou seja, a regeneração é ser gerado de novo. E todos nós já fomos gerados uma vez, mas nós precisamos ser gerados uma segunda vez. A regeneração acontece quando essa segunda geração chega à nossa vida, acontece na nossa vida. Meus irmãos, a regeneração é um ato exclusivo da parte de Deus. Ninguém pode nos gerar. Ninguém. Você pode orar pelo seu filho, você pode pedir pelo seu neto, pelo seu sobrinho, pela sua avó, pelo seu tio, mas ninguém pode gerar nele um novo ser. É um ato exclusivo da parte de Deus. Veja o que diz João, capítulo 1, versículo 12. Diz assim, Evangelho de João, 12 e 13. Mas a todos quanto o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber, aos que creem no seu nome. Olha agora, olha o versículo 13. Aos quais não nasceram do sangue, nem da vontade da carne, nem da vontade do homem, mas é Deus quem gera. É Deus quem gera. Então, a regeneração, que é a primeira coisa que acontece na salvação, quem é que gera? Deus. É Deus quem gera. Irmãos, a resposta a essa questão acerca da regeneração, responder a ela e dizer eu sou um regenerado ou não sou um regenerado, isso só pode acontecer se Deus operar no coração. Você pode vir para a igreja, você pode ler a Bíblia, você pode ser até alguém que ora e canta, mas se não houver regeneração, você ainda não foi salvo. Você ainda não foi alcançado com a salvação. Mas, pastor, e como é que eu recebo então isso? Peça a Deus. Se você já tem uma disposição, né, para adorar a Cristo, para amar a Cristo com toda a tua força, com tudo que você já é um regenerado. Mas se o seu coração não tem essa disposição, se você escuta de Jesus, ouve falar de Jesus, mas o seu coração não arde por Cristo Jesus, peça a Deus que te gere. Peça a Deus que te faça nascer de novo, porque a regeneração é que coloca essa disposição para confiar em Cristo Jesus, para amar a Jesus com toda a nossa vida. Então, a primeira coisa que acontece na Ordo Salutis é o que, meus irmãos? A regeneração.
Regeneração. A primeira coisa começa por aí. Mas aí, uma vez que a pessoa é regenerada, e essa regeneração, ela gera em nós duas coisas, que é o quê? O arrependimento, né? O arrependimento, porque o regenerado, ele passa a perceber a sua condição de pecado, e ele diz: eu sou pecador, meu coração é inclinado ao mal. Ele também passa a exercer o quê? A fé. Então a regeneração, ela causa duas coisas na nossa vida: o arrependimento dos nossos pecados e a fé, que é a confiança em Cristo Jesus. Agora observe uma coisa interessante: quando a regeneração ela nos mostra que nós somos pecadores, ela mostra que diante de Deus nós não somos dignos de receber favor nenhum, bênção nenhuma. A gente é merecedor de receber o quê? Juízo da parte de Deus. Só que tem um detalhe: Deus abençoa aquele que é justo. E aí, para que a gente seja justificado diante de Deus, a gente precisa de quê? A gente precisa da justificação. Por isso que a regeneração gera arrependimento e gera fé. Fé para que a gente confie na obra que Jesus realizou em nosso favor. Nós somos justificados. Este é um termo que era muito utilizado nos tribunais, né? Então, o que é alguém que é justificado? É alguém que não deve nada à lei. Então, quando você está diante de Deus, se você acha que você deve alguma coisa diante de Deus, confiando em Cristo Jesus, você não confiou corretamente em Cristo. Porque quando nós confiamos em Jesus, nós temos a certeza de que não devemos mais nada a Deus. Ou seja, estamos num relacionamento agora com Ele. Por quê? Porque Cristo Jesus afastou de nós a condenação, tirou de nós a condenação, sofrendo em nosso lugar. Veja o que diz Romanos capítulo 5, versículo 1 e 2. Quem encontrou, por favor, leia. Romanos 5, versículo 1 e 2. O que é que diz? Amém. Justificado, pois, mediante a fé. Como é que alguém é justificado diante da lei de Deus? Como é que alguém está quite diante da lei de Deus? É vivendo bonzinho, é? Não, vou procurar aqui, olhar para isso aqui, vou viver conforme essas regras que Deus revela. Você acha que alguém tem condições de ser justificado assim? Tem ou não tem? Tem não, meus irmãos. Faça um teste, pega a Bíblia e tente viver bem direitinho cada ordem que está aqui. O que é que você vai descobrir? Que você não tem condições de viver assim. De que ao invés de você receber justiça, Deus olhar para você e dizer: você é justo, Ele vai dizer: você é um pecador e você deve ser condenado por isso. Mas aí, como o texto que foi lido diz, mediante a fé temos paz com Deus. Então, quando nós confiamos em Cristo Jesus, nós recebemos de Deus o quê? Condenação? Não. Recebemos agora a paz. Nós que éramos inimigos de Deus, agora passamos a ser amigos de Deus, pela fé que temos em quem? Em nosso Senhor Jesus Cristo. Agora, deixa eu dizer uma coisa para vocês, não se esqueçam. Na ordem da salvação, primeiro é necessário ser regenerado, nascer de novo, para confiar na obra de Jesus e tomá-la para si e viver de acordo com o que Jesus realizou. É necessário que o quê? Que alguém nasça de novo, que se alguém nasça de novo, o pecador ele precisa nascer de novo. Sem isso, vai ser um religioso. Sem isso, vai frequentar a igreja. Sem isso, vai ser considerado pelo mundo um crente, mas não vai ser um regenerado, não vai ser um salvo. Então, na ordem da salvação, a regeneração vem primeiro. Em seguida vem o quê? Vem a justificação. A justificação do pecador é uma graça, né? Deus nos justifica, não é por mérito,
é porque Ele é gracioso, Ele decide nos abençoar, e aí Ele nos abençoa conforme sua bondade. Mas aí o que é que vem em seguida? Depois que alguém é regenerado, é justificado, agora o que é que Deus faz? De acordo com as Escrituras, Deus nos coloca na família dEle. E aí, como é que nós chamamos isso teologicamente? De adoção. Acontece a doutrina da adoção. Deus nos adota na família dEle. É nesse momento que a gente agora é chamado de filhos. Filhos, nós somos filhos de Deus, né? Não somos mais criatura de Deus. Lembrem-se disso. Às vezes, vez ou outra está alguém querendo gerar confusão, dizendo que também é filho de Deus, né? Filho de Deus, de acordo com as Escrituras, é aquele que está unido a Cristo Jesus. Em Cristo nós somos família de Deus, somos adotados na família de Deus. Irmãos, a bênção que sucede à justificação é a adoção. Veja o que diz aí Romanos capítulo 8, versículos 15 a 17. Por favor, quem encontrou, Romanos 8, 15 a 17. Olha que coisa maravilhosa. Ele diz aí, né, que receberam o espírito de adoção, por meio do qual nós clamamos a Deus, agora dizendo o quê? Abba, Pai. Chamamos Deus de quê? De meu Pai. Nós não temos Deus agora como um ser distante, mas como um pai de família, como um pai que cuida de nós. Nós somos filhos de Deus. E isto acontece quando nós somos salvos. Quando Deus nos salva. Quando Deus nos salva, nós somos justificados e colocados na família dEle. Meus irmãos, como isso é maravilhoso, né? Talvez, eu não sei o seu caso, como anda a sua família, e se há alguma lacuna, de repente uma lacuna de um pai na sua família. Mas nós temos o pai dos pais, nós temos aquele que pagou o grande preço para nos colocar ao lado dEle, para nos fazer família dEle. Nesse ato, irmãos, de adoção, Deus, Ele nos coloca na sua família, e todas as bênçãos que o Pai deu ao seu Filho Jesus, também são dadas a nós. Olha que maravilha, se Deus abençoou a Cristo Jesus, e todas as bênçãos que Deus deu a Cristo Jesus, são suas também, porque você foi colocado na família de Deus através de Cristo Jesus. Então, a gente é regenerado, a gente é justificado e a gente é adotado, a gente é colocado dentro da família. Inclusive, aqui abrindo parênteses, meus irmãos, essa doutrina nos leva a sermos estimuladores da adoção, né? Estimuladores da adoção. Há muitas crianças, né, que precisam ser adotadas por aí. Esses dias eu conversava com alguém que falava, né, do número de crianças para serem adotadas, e aí ela dizia que as crianças, quando são pequenininhas, ainda em fase de colo, né, são muito fáceis de serem adotadas. Facilmente alguém quer essas crianças. Agora, quando elas chegam a uma certa idade, vão chegando lá 4, 5 anos, aí se torna mais difícil essas crianças serem adotadas, e elas acabam passando, né, de um lugar para outro, vão crescendo ali, ninguém quer, né, e essas crianças crescem, né, com a ausência de pessoas a quem ela possa chamar de pais, né, de meu pai, minha mãe. E aqui nós vemos Deus fazendo exatamente isso conosco, né? Nós tínhamos um Senhor, nós tínhamos um outro pai, o pai da mentira, que era Senhor na nossa vida, né, por natureza. Mas aí, quando Deus nos salva, Ele nos coloca na sua família e nos dá o Espírito para chamar Ele de Pai, para dizer: meu Senhor, tu agora és meu Pai. Meus irmãos, é a adoção que estabelece nosso relacionamento como filhos de Deus. Quando você se dirige a Deus em oração, você se dirige como filho, como filha. Você não fala com Deus como alguém distante. Deus olha para você e diz para você: minha filha, qual é a tua oração? Qual é a tua necessidade? Deus escuta a tua oração, porque Deus te trata como filha. Meus irmãos, isso é maravilhoso.
Mas não para por aí. Depois de ser regenerado, justificado e adotado, vem uma outra etapa aí dessa ordem da salvação. E qual é? A santificação. A santificação. E aí, depois de ser justificado e adotado, o regenerado entra no processo de santificação. O processo de santificação não é algo instantâneo. Não é algo instantâneo. Alguém foi salvo, já está santo de uma vez por todas. Eu já conheci muita gente que no dia em que foi alcançado pelo Evangelho achava que tinha que ser um santarrão do dia para a noite. Eu deixo de fazer isso, não faço mais aquilo, não falo mais ali, não vou mais para ali, não ouço mais isso, aquilo. E começa então a achar que a santificação tem que ser imediata. E não existe isso, irmãos. É tolice você achar que você é perfeito, que você vai ser santo perfeitamente como Deus é santo. Você tem um ideal, Deus coloca para você um ideal, e você vai buscar esse ideal com a sua vida, mas dizer que já é santo perfeitamente, ninguém pode dizer. Todo aquele que foi salvo, ele está o quê? Num processo de santificação. Então, ele está dia após dia sendo aperfeiçoado, se parecendo um pouco mais com Jesus, numa área, em outra. Acontece muitas vezes de que a gente tem entre nós pessoas que estão no nível de santificação maior do que outras, e às vezes em áreas específicas, né? Talvez haja uma área na sua vida que você não tenha dificuldade nenhuma, né? Talvez, por exemplo, o pecado da mentira, talvez você não tenha muita dificuldade com isso. Ele está lá, mas ele não te domina, ele não é algo que te causa tristeza, te distancia de Deus, porque você consegue lutar contra ele. Mas talvez você tenha um problema com furto, pegar aquilo que não te pertence, cobiçar e tomar para si aquilo que pertence ao outro. E você percebe que nessa área você ainda é fraco. E aí você diz, será que eu sou salvo ou não? Será que eu fui eleito por Deus, fui alcançado por Deus ou não? Aí a gente precisa lembrar que nós estamos num processo. Então essa área ela precisa de mais graça da parte de Deus. Essa área precisa de mais favor da parte de Deus para que você venha ser aperfeiçoado. É como a gente costuma dizer, hoje eu estou melhor do que ontem e menos do que amanhã, porque amanhã eu estarei melhor do que estou hoje. Então o processo de santificação é assim, uma vez que Deus nos alcança, né, nós somos levados à santidade do Pai, a viver na altura do Pai. E eu pergunto a vocês, o que é Deus? Vocês já viram Deus alguma vez? Já viram Deus aqui na criação? Não, né? Você sabe por que você não vê Deus aqui na criação? Embora você tenha sinais da glória dEle, da sabedoria dEle, você não vê Deus, porque Deus é santo, Deus é separado. Nada neste mundo aqui se iguala ao ser de Deus. Se você olhar para alguma coisa nesse mundo e dizer, aquilo é Deus, você está cometendo idolatria. Você está atribuindo às coisas criadas o papel de Deus, a natureza de Deus. E Deus, irmãos, é separado de tudo. Agora Deus, Ele nos chamou para sermos santos, como Ele é santo. De maneira que a natureza de Deus, ela também se revela através de nós, e o mundo percebe que nós estamos no mundo, mas não somos desse mundo. A gente está separado dele. Separado dele em que sentido? Há um mecanismo que funciona em nós, diferente do mundo, há valores diferentes do mundo, há percepções diferentes do mundo. E o que é isso? Aspectos da santidade de Deus, da separação que há em Deus. Meus irmãos, veja o que diz 1 Pedro, capítulo 1, versículo 14 e 16. Quem encontrou pode ler. 1 Pedro, capítulo 1, versículos 14 a 16. Pode continuar, irmã Severina, por favor.
É interessante, como filhos obedientes, não se conformem às paixões desse mundo. E por que não? Porque o Deus a quem vocês servem é santo, é separado. Ele não é desse mundo aqui. Ele é separado. E aí ele continua dizendo, né? Pelo contrário, assim como é santo aquele que o chamou, sejam santos vocês também em tudo o que fizerem. E ele lembra o que Deus já havia dito ao povo de Israel lá no passado: sejam santos, porque eu sou santo. Então, uma vez que alguém é regenerado, põe a sua confiança, né, na obra de Cristo, recebe a justificação, este alguém é colocado na família de Deus, e a sua vida é o quê? É santificada. Santificada. Meus irmãos, isso deve nos levar a avaliar bem a nossa conduta, o nosso modo de vida. Por quê? Porque é preciso que a santidade de Deus seja vista em nós. Não adianta a gente viver na religiosidade. O que a gente faz deve evidenciar que nós não somos desse mundo. O mundo olha para a gente e diz: não sei como é que pode uma coisa dessa. Quer ver um exemplo disso? Você olha para Jesus e vê Jesus naquela cruz. Ele poderia ter invocado miríades de anjos para destruírem aqueles que, os seus algozes, né? Mas de repente ele olha da cruz e diz: Pai, perdoa estes. Meus irmãos, quanta santidade é revelada ali, porque o mundo não pensa assim. O mundo diz: se você for ferido, se você for machucado, se você entrar em desgosto e tiver mais poder, massacre, mate, extermine, não é assim que o mundo diz? Aí Jesus, o Criador dos céus e da terra, diz: Pai, perdoa estes, porque eles não sabem o que fazem. Ele invoca o perdão. O que é aquilo ali? Aquilo ali, irmãos, é um pedido santo, um pedido que o homem natural não tem condições de fazer. Você quer experimentar a santidade? Quando alguém bater na sua face, tente dar outra. Você consegue fazer isso? Sabe por que a gente sente essa dificuldade? A nossa vontade é revidar? Porque nós somos mundanos. E o mandamento é santo. O mandamento é mais elevado do que o mundo. E a gente percebe: meu Deus, eu não consigo fazer isso com facilidade. Não consigo. Por que a gente não consegue? Porque o mandamento é santo. E se a gente olha para o mandamento e deseja fazer, a gente precisa fazer o quê? Pedir graça ao Senhor e dizer: Senhor, me dá graça para que eu viva este mandamento. Quando o meu inimigo fizer isso, eu dar a outra face. Quando ele bater em uma face, eu dar a outra. Meus irmãos, então, a maior prova da salvação é a santidade. É a luzinha piscando, é aquela fumaça que evidencia o fogo, né? A gente não diz onde tem fumaça tem fogo, né? Por quê? Porque a fumaça só tem onde tiver combustão, onde tiver alguma coisa sendo queimada. Assim também é a santidade. Se tiver santidade lá, se os nossos comportamentos, se os nossos valores forem santos, é sinal de que a salvação está lá. E para a gente concluir, qual é então a última etapa desse processo de salvação? Vamos repetir aqui. Primeiro, qual é o primeiro deles? Regeneração. Segundo, justificação. Terceiro, adoção. Quarto, santificação. E quinto, glorificação. É a última etapa da nossa salvação. Mas a que se refere essa glorificação? O que se refere à glorificação? Esse é o estado, meus irmãos, que se dá ou na morte do crente, ou quando Jesus Cristo vier. É o estado de perfeição completa. Assim como Deus é perfeito, Cristo é perfeito, nós também seremos um dia perfeitos como Ele é. Perfeito. O varão perfeito é o varão glorificado. É o varão em que a glória de Deus é vista em tudo o que ele faz, na mente, nas ações, nas atitudes dele. Antes que você diga: eu já sou um varão ou uma varoa glorificado, né, glorificados, eu quero dizer a você que ainda não. Nós estamos caminhando em direção a isso. A última etapa vai ser a glorificação.
E aí, quando Jesus vier, ele vai tirar o pecado de uma vez por todas. E quando o pecado já não tiver mais em nós, então viveremos a glorificação. Meus irmãos, estar com Cristo em glória é infinitamente melhor do que esta vida que nós temos vivido. Quando Paulo estava vislumbrando a morte chegando à vida dele, ele diz assim, lá em Filipenses, capítulo 1, versículo 23. Observe aí na sua Bíblia, Filipenses, capítulo 1, versículo 23. Ele não fica desgostoso, Paulo não fica desanimado, ele olha para a morte e ele tem uma reação que para muitos é surpreendente, porque ele diz assim, 1:23, estou cercado pelos dois lados, tendo o desejo de partir e estar com Cristo, o que é incomparavelmente melhor. Por que ele diz que é incomparavelmente? Não se compara, né? Partir desse mundo, morrer e estar com Cristo, não se compara a permanecer neste mundo, porque ele diz é incomparavelmente melhor, porque quando partirmos desse mundo, estivermos com o nosso Deus, com Cristo Jesus, nós estaremos glorificados, nós estaremos no estado de glorificação. A nossa glorificação, meus irmãos, na nossa glorificação, a santidade será completada e nós então seremos semelhantes à santidade de Deus. Eu queria concluir, por favor, alguém pode ler? 1 João capítulo 3, versículo 1 a 3. Veja o que diz nas Escrituras. 1 João capítulo 3, 1 a 3. Pode ler, por favor? 1 João 3, 1 a 3. Lá no finalzinho das Escrituras. Amém? Isso. Pode ler, irmã Severina. 1 a 3, são 3 versículos. A senhora está lendo 1 João 3. Isso. Até aí. Olha que coisa maravilhosa. Quando Ele se manifestar, também seremos como Ele é, semelhantes a Ele. O que é isso? A glorificação. Esse último estágio que nós estamos caminhando para Ele, em que o pecado não mais existirá, onde receberemos da parte de Deus um corpo sem pecado, para habitarmos eternamente com o nosso Senhor. Então, meus queridos irmãos, essas são as 5 etapas que nós podemos assim aqui observar na salvação. E é importante que diante desse conhecimento a gente avalie como é que anda a nossa vida, se temos realmente experimentado isso, se de fato temos percebido essas ações de Deus na nossa vida. Então nós primeiro precisamos ser regenerados, é uma ação soberana de Deus. Uma vez regenerados, precisamos crer em Jesus, tomar para nós a salvação e a justiça de Cristo. Assim, sermos incluídos na família de Deus e não sermos estranhos para Deus, mas sermos agora filhos dEle, vivendo com Ele, nos relacionando com Ele.
E isso vai gerar em nós o quê? Santidade. Porque caminharemos e seremos semelhantes a Ele, aqui já, sendo transformados, nos parecendo cada vez mais com Cristo Jesus, para até aquele grande dia, quando então Ele vier nos buscar, ou então nós formos para Ele, por meio da morte, estaremos com Ele, glorificados, né, para vivermos eternamente com o nosso Senhor. Que Deus aplique a sua palavra em nossos corações, que nós compreendamos isso, e pesemos bem direitinho isso. Se tiver alguma dúvida, depois eu estou à disposição de vocês para a gente poder esclarecer, mas que o Espírito Santo nos ensine. Esse é o desejo do nosso coração. Vamos ficar de pé e vamos orar? Meu Deus, nós te agradecemos, Senhor, porque nessa noite, mais uma vez, o Senhor nos instruiu, o Senhor nos deu a oportunidade de nos alegrar, Deus, ao contemplar e perceber de forma tão maravilhosa como o Senhor nos salvou, como o Senhor opera em nossos corações, nos dando a salvação. Eu te peço, Deus, seja com cada um dos meus irmãos, que aqui entre nós haja sempre, Senhor, os teus eleitos, os teus salvos, aqueles, Senhor, que têm sido alcançados pelo teu evangelho e que têm respondido em santidade ao teu chamado. Eu te rogo também que nessa noite o Senhor nos dê uma noite de descanso, que possamos baixar a cabeça ao travesseiro e dormirmos, Senhor, com a certeza de que o Senhor tem cuidado e vai cuidar sempre da nossa vida. Abençoa a vida dos meus irmãos, recebe a nossa gratidão nessa noite. Assim eu te oro, assim eu te peço e te agradeço, em nome do teu Filho amado Jesus. Amém. Que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus e a comunhão do Espírito Santo estejam sobre todos, hoje e para todo sempre. Amém. Meus irmãos, antes de saírem,